A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, estamos iniciando hoje mais uma aula, nossa aula do nosso primeiro trimestre de 2022, lição 1, que vai falar sobre o tema a autoridade da Bíblia. Nós já vamos entrar para o nosso texto áureo, que diz assim: bem-aventurados os que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Salmo de número 119, versículo de número 1. Nós vamos entrar para a nossa introdução, lembrando que a palavra de Deus vai ser a nossa fonte de meditação. Lembrando aos senhores que sempre o meu objetivo é trabalhar com o tema da lição e não com o conteúdo, não discutir o conteúdo que o nosso comentarista já tem abordado. Então, entrando na nossa introdução e a leitura. A autoridade da Bíblia não está em seus registros, mas em sua fonte. O que a gente precisa entender? A autoridade da Bíblia não está na letra, mas está naquele que a inspirou, theopneumatos. Então, o Espírito de Deus insuflando no homem para que ele possa falar, comentar sobre as Escrituras. Então, por exemplo, nem a santidade dos seus instrumentos, dos profetas, fora a fonte deles para que eles pudessem falar da palavra e a palavra ter a devida autoridade, a devida grandeza que ela tem. Mas é o Espírito Santo. Então a gente lê, por exemplo, em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 11, que fala que o Espírito de Cristo estava nos profetas no Antigo Testamento. A gente também encontra em 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, mas pelo Espírito Santo. Então tudo isso vai nos direcionar a entender que é o Espírito de Deus que vai dar autenticidade, a autoridade às Escrituras e não a letra. A letra é como sendo uma palavra comum. Por exemplo, eu quero dizer, um doutor secularmente acadêmico, ele cita, por exemplo, que o amor de Deus, ele no coração do homem traz comunhão. Aí, por que um doutor que tem uma formação acadêmica avançada, como alguns populares aqui que a gente conhece, a pessoa fala, não, porque o doutor fulano de tal falou que o amor a Deus traz comunhão. E se uma pessoa comum que não tem um doutorado comenta, as pessoas não vão dar certa respeito, certa credibilidade, porque aquela pessoa não tem um doutorado. Então não é as palavras que vai ter em si o valor, não sei se você está me entendendo, mas sim o título da pessoa que vai dar autenticidade à palavra. Então o que eu quero dizer que não é a letra, não é o que está escrito na Bíblia que vai fazer dela um livro melhor ou maior do que qualquer outro. Mas o que vai fazer a Bíblia diferente vai ser quem a inspirou. E quem a inspirou foi o próprio Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. Então, quando a gente lê, por exemplo, Jesus falando, em Mateus capítulo 10, versículo 19, vai estar registrado o seguinte, que quando os discípulos forem levados a algum lugar, eles não deveriam ficarem preocupados com o que haveriam de falar, porque o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, falaria através dele. Isso capítulo 10 de Mateus, versículo 19 e 20. Você pode ver isso depois. Então a gente está escrito assim: e vos será ministrado o que haver de dizer, porque não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Então é o Espírito de Deus que fala. Então, na realidade, naquela ideia de ditado, de uma inspiração da parte de Deus referente às Escrituras, que Deus inspirou a ideia, mas não todas as letras, todos os pormenores, isso foge um pouco da ideia do theopneumatos, que é o Espírito insufrar. Quando, na realidade, os apóstolos, os profetas do Antigo e Novo Testamento foram escrever, a ideia, o que veio na cabeça deles não era um pensamento deles, não era ideologia deles, mas o Espírito Santo que falava em sua mente e falava em seu coração. Então, todas as palavras que fruíram na mente daqueles escritores naquela ocasião, naquele momento, foram palavras inspiradas diretamente e profundamente dada e conduzida pelo Espírito Santo para que eles pudessem falar. Foi isso que aconteceu.
Vamos para o nosso primeiro ponto. Sua forma de preservação. Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque na verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem o iota nem o tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é que o iota é uma letra pequena, iota ou J, no nosso português, e o tio é um traçozinho pequeno, simples. Mas a Bíblia diz que nem o tio se omitirá da lei, nem o iota nem o tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, haverá da parte de Deus, ou há da parte de Deus, uma forma de preservação. Deus está acompanhando todo o processo das Escrituras para que nenhuma letra, nenhum tio da palavra do Senhor venha cair por terra e venha ou se perder ao decorrer do tempo. Por mais que a gente tenha diversas traduções, a gente pode entender hoje que nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, porque Deus nos dera através do seu Espírito Santo e a tem assim preservado. Segundo até é dito pelo Dr. Wilbur Norman Pickering, que ele tem dentro da família 35 a preservação do texto a qual Deus dera através dos apóstolos e vem seguindo a chegar até as nossas mãos. Vamos seguir. Jesus ainda asseverou a impossibilidade das Escrituras perder sua utilidade. Aí ele diz, a hora que Jesus diz, abre-se aspas, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então ele falou que é impossível as Escrituras perder a sua utilidade. A palavra de Deus continua tendo vigência, valor, autoridade nos dias de hoje para salvar, restaurar e conceder ao ser humano perdido e cansado a vida eterna. Então isso está registrado em Lucas capítulo 16, versículo de número 17. Depois você pode ler e averiguar isso. Vamos lá. A durabilidade das Escrituras, Salmo de número 119, versículo 88. Durabilidade das Escrituras. Nós falamos no ponto anterior sua forma de preservação. Deus preserva não deixando que ela se perca nem um tio nem um iota. Agora a durabilidade das Escrituras. E vamos para a nossa leitura. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Poderia ter colocado outro. Mas por que eu coloquei que para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu? Porque a palavra de Deus, ela vem do céu para a terra. É a autoridade de Deus para nós, para as nossas vidas. Aí é quando a gente lê, por exemplo, em Isaías 55, a partir do versículo 9 e 10, que vai dizer que como 8, 9 e 10, que vai dizer que como os céus é mais alto do que a terra, é assim a palavra do Senhor. E isso dá veracidade e autoridade das Escrituras para as nossas vidas. Então, a palavra de Deus permanece no céu. Ela permanece no céu e permanece na terra também. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus capítulo 24, versículo de número 35. Então a durabilidade das Escrituras e dentro de sua autoridade está registrada que o céu e a terra passem, mas a palavra de Deus não passa. Ela tem uma durabilidade muito maior, muito mais extensiva do que o céu e a terra. É entendido isso? Agora vamos para o seu alcance. Ou seja, qual é o tempo de alcance das Escrituras? Claro que ela alcança todas as pessoas, salva todas as pessoas, todos os necessitados e carentes. Seu alcance. Então, o alcance das Escrituras, ela alcança até 1000 gerações. Segundo os estudiosos, até hoje a gente não chegou a 300 gerações desde Adão até agora. Ou aproximadamente isso. Se você contar geração a partir de 40 anos, aproximadamente. Então, lendo o texto, diz assim: lembrai-vos perpetuamente do teu concerto e da tua palavra, que prescreveu para 1000 gerações. A palavra de Deus, a autoridade dela, está em sua durabilidade, em seu alcance.
ela dura para sempre e alcança até 1000 gerações, ou seja, até o fim do mundo. A palavra de Deus terá plena autoridade e durabilidade. Então ela foi prescrita para 1000 gerações. 1 Crônica, capítulo 16, versículo 15. Depois você lê isso com calma. Por isso, Jesus podia dizer categoricamente, abre-se aspas, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus capítulo 24, 34. Quando ele falou que passará essa geração, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, ele está falando assim, ó, minha palavra, ela dura até 1000 gerações, então, minha palavra, tudo pode passar, a geração passa, mas a minha palavra vai se cumprir e vai ultrapassar os limites de gerações, de tempo, de era e de governo, e de estado, e de qualquer coisa que possa lhe acontecer, porque minha palavra permanece para sempre e foi prescrita para até 1000 gerações. Ok, segundo ponto, o efeito da Bíblia. A gente já citou o texto, agora vamos pormenorizar. Isaías capítulo 55, versículo 10. Olha o que Isaías 55, 10 vai dizer: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. A palavra de Deus, a autoridade que ela contém ou tem, está no seu resultado. A palavra de Deus, ela tem efeito. A Bíblia, ela produz efeito. Ela não é um livro comum, como alguns pensam, alguns teólogos, alguns ateus, filósofos, que tratam a Bíblia como um livro comum. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro que tem sido entregue, vendido ou distribuído a milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo dos anos. É o livro mais vendido no mundo e mais lido no mundo. É as Escrituras. E contendo nela a autoridade, porque ela é a palavra de Deus. Um detalhe a se observar, que a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É o livro de Deus. Então, seguindo, nós vamos caminhar e já estamos chegando para as partes finais. Então, assim, se foi enviado para ser luz, ela ilumina. Vou repetir novamente para que você possa me entender. Eu estou falando aqui, vou voltar ao ponto, o efeito da Bíblia. Efeito da Bíblia. Então, ela prospera naquilo que Deus a enviou. Então, se ela foi enviada para ser luz, ela ilumina. Salmo de número 119, versículo 105. Como proteção, é escudo. Salmo de número 91, versículo 4. E Salmo de número 91, versículo 4. Tua verdade, escudo é broquel. Salmo 91, versículo 4. Um guia verdadeiro. João capítulo 17, versículo 17. Guia-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Alimento para os filhos de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia tem algo de especial para quem iremos nós. O texto diz, tem algo de especial. Para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. João capítulo 6, versículo 68. Essa palavra é Jesus. Então, a Bíblia, como a gente já mencionou aqui no ponto anterior, no ponto 2, o efeito da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a própria pessoa de Jesus, no sentido comum da palavra, o Logos de Deus. Jesus é o Logos de Deus. É a palavra de Deus, é a expressão, é a razão, é a declaração de Deus para a humanidade. Seguindo conclusão. Tendo a Bíblia esses elementos e outros mais, tem sim a Bíblia autoridade para dizer: eu sou a palavra de Deus escrita em papel e reescrita no interior do vosso coração. Então a Bíblia, ela tem autoridade para dizer que ela está escrita em papel. Está aqui nas minhas mãos, na minha estante ali tem algumas.
mas ela é reescrita no coração dos seres humanos. Então nós temos Jeremias capítulo 31, versículo 33 e outros versículos mais, como Hebreus capítulo 8, versículo 10, que é a mesma referência, só que uma está no Antigo Testamento e outra está no Novo Testamento. Sendo a palavra uma personificação do Filho, que é a expressão exata do Pai, a gente tem isso em Hebreu, a Bíblia contém em seu recôndito a característica da expressão suprema da divindade, tá? Então a Bíblia, ela expressa Deus, expressa a divindade de Deus em nossas mãos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ela não explica a Deus, porque às vezes a gente acha que quando a gente estuda teologia, a gente está estudando Deus, querendo aprender um pouco sobre Deus. A Bíblia não explica a Deus. A Bíblia não explica a Deus, mas fala sobre Ele. Ela não tem voz, mas fala ao entendimento de um coração necessitado. A Bíblia não expressa vocalicamente um som, mas ela fala ao entendimento de um coração necessitado. Ela não tem energia elétrica, mas tem poder para iluminar o caminho. Lâmpada para os meus pés, Salmo de 119, versículo 105. Então, ela ilumina o caminho. Ela não tem espírito, mas é a espada usada pelo Espírito Santo, que entra até mesmo aonde não tem divisão. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que diz que a palavra de Deus, ela entra entre juntas e medula e é apta para discernir a intenção do coração e do pensamento. Tudo isso é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor. Não tenhamos dúvida disso. Amados, nós estamos iniciando uma nova lição. Temos por objetivo trabalhar da mesma forma que trabalhamos no trimestre passado, dentro da mesma viés e ideia. Claro que dentro daquilo que o Espírito Santo nos conduzir. Mas eu quero convidar a você, inscrito no canal, nós temos 200 inscritos, que você curta, compartilhe e comente aqui. E que você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque nós temos sempre novidade dentro desses comentários para lhe acrescentar subsídio teológico para sua aula e sua ministração. Então você vai ter um enriquecer bíblico para ensinar aos seus alunos dentro da meditação daquilo que nós temos falado. Claro que a gente aqui não quer alongar o tempo, então você pode em si parar, acrescentar, perfilhar melhor os pontos a qual a gente tem observado aqui. Nós contamos com seu apoio e que tudo possa contribuir para o nosso crescimento e desenvolvimento. Lembrando a vocês que o meu livro, O Milênio Não Terá Fim, ou Não Tem Intervalo, já está pronto e em janeiro, antes de fevereiro, já estará sendo lançado. E nós contamos com você. Leia, porque esse livro vai trazer uma visão bíblica e teológica para você completamente diferente do que você tem referente a milênio e escatologia. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Abra o nosso entendimento, nossa compreensão. Que o Teu servo e a Tua serva, seu professor e professora, esse aluno, possa entender e compreender e aplicar esse conteúdo ao qual o Senhor tem nos permitido preparar para que sirva para o nosso crescimento e desenvolvimento na Palavra do Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa aula, um bom domingo, um feliz ano novo para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.